Aleluia! Eu quero saudar você com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no princípio de um ano com grandes desafios pela frente. E a palavra que veio ao meu coração e eu quero compartilhar com você e ser bastante objetivo nisto, ela está lá em Lamentações, no capítulo de número 3, verso 21. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou mesmo o aplicativo no seu celular, para que nós possamos ler juntos, embora possam ser versões diferentes. A versão que eu tenho aqui é a da NBV, da Nova Bíblia Viva. E ela diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável e ela se renova a cada manhã. Eu queria destacar, dentro deste pequeno texto que nós lemos, duas coisas. Primeiro, trazer à memória, lembrar, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que eu queria compartilhar com você é um desafio de um novo começo, de um recomeço, né? Como eu disse, estamos num princípio de um ano com muitos desafios e muitas vezes nós não vamos conseguir concretizar tudo aquilo que nós esperamos. E o que fazer diante desta situação? Então, presta bastante atenção naquilo que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, esta palavra memória no original bíblico, ela está ligada à mente mesmo, mas num sentido de determinar vontade. Este é o sentido do original. Eu já compartilhei algumas coisas com relação a isso e eu vou repetir porque é muito importante. Como você funciona, como eu e você funcionamos. De maneira geral, é assim que nós funcionamos. Eu penso, eu sinto e então eu escolho, eu faço. Eu penso, todo pensamento gera uma emoção, um sentimento, né? E o pensamento ou a emoção vai nos levar a fazer escolhas, a tomar decisões, e é assim que nós funcionamos. Agora, a grande questão está justamente nisso, e eu quero perguntar para você: quanto lixo você tem permitido entrar na sua mente? Por quê? Por que é que eu pergunto isso? Porque nós permitimos muito lixo, não intencionalmente, mas televisão, mídia social, jornal, revista, não importa. Nós permitimos muitas vezes que muito lixo, coisas que não edificam, acabem penetrando, entrando na nossa mente, tomando os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 16, né? Quando ele diz que nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, os nossos inimigos não são pessoas, mas são aqueles que vivem no mundo espiritual, principados e potestades, poderes, demônios muitas vezes. Eles existem sim, pode ter certeza disso. E o nosso maior inimigo é Satanás. E as Escrituras dizem neste capítulo 6 que ele vem com dardos inflamados, né? Então Paulo fala com relação à armadura de Deus, que nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. E entre tantas
armas, principalmente de defesa que nós temos, está o escudo da fé. Então Paulo fala que nós precisamos tomar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todo dardo inflamado do maligno. E que dardos são esses? Os dardos são, muitas vezes, comparações, acusações, ressentimentos, mágoas, mas principalmente o fracasso. Quem entre nós já não experimentou a dor do fracasso? De fracassar em alvos, em objetivos, muitas vezes em situações da nossa própria vida que nós queremos ver mudada. E nós precisamos aprender a lidar com o fracasso, porque muitas vezes, ao fracassar numa busca de mudança, de transformação, nós acabamos desanimando e desistindo. E não é essa a ideia, aquilo que Deus tem proposto para nós, né? Mas a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para você é que o que nos acontece não é o nosso maior fator de dano. O que me traz prejuízo não é aquilo que me acontece, não é aquilo que me fazem, mas justamente como eu vou reagir diante daquilo. A minha reação, sim, pode me causar muitos danos. E levando em consideração principalmente esta questão de nós permitirmos entrar muito lixo na nossa mente, tomando a conta dos nossos pensamentos, e a gente passa a ficar remoendo aquilo, principalmente em questão de fracassos, é que nós precisamos aprender com isto, né? Precisamos aprender com isto. Por quê? Se aquilo que eu penso gera uma emoção, um sentimento, e isto me leva à escolha, e principalmente, entenda, pensamentos negativos, ruins, e sentimentos negativos e ruins vão liberar no nosso organismo, isto é científico, hormônios, vou dizer, do mal. E o nosso corpo, o nosso organismo, acaba somatizando isto. Nós acabamos enfermando por causa disto. Isto é comprovado cientificamente. Tanto que mais de 90% das enfermidades hoje em dia são de origem psicossomática, quer dizer, vem da própria mente. Nós, muitas vezes, geramos por causa de pensamentos negativos e ruins, que vão gerar sentimentos e emoções ruins, e o nosso corpo acaba somatizando tudo isto. Então, quando o profeta declara, o livro de Lamentações é um livro que fala de dor, mas uma dor com esperança em Deus. O povo de Deus estava escravo, sofrendo muito, e o profeta estava vivendo esta realidade. E isto estava, de uma certa maneira, levando o profeta a adoecer. Então ele falou, peraí, eu preciso mudar isto. E qual é a atitude dele? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, biblicamente e cientificamente, nós sabemos hoje que o nosso pensamento tem poder para criar, para gerar. As nossas palavras têm poder para gerar e para criar. Então, basicamente, você é o resultado daquilo que você pensa e daquilo que você verbaliza, fala. Provérbios deixa isso muito claro. Assim como você pensa, assim é. Vida e morte estão no poder da língua. Então, nós podemos, com a nossa mente e com a nossa boca, construir ou destruir.
fazer de uma maneira boa, que nos traga benefício, ou de uma maneira ruim, que nos traga malefícios. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde, não só na sua mente, mas principalmente no seu coração, é que aquilo que te acontece e aquilo que fazem para você não tem poder sobre você, não é o que pode te causar dano. O que vai te causar dano é como você vai reagir diante daquilo. Então a primeira grande questão é esta. Então o que eu faço? O que eu faço diante de tantas circunstâncias ruins que muitas vezes eu enfrento? O que eu faço diante do fracasso? Diante de algo que eu queria mudar na minha vida há tanto tempo e não tenho conseguido. Então, o primeiro ponto prático é você trazer à memória aquilo que pode te trazer esperança. Quantas dificuldades você já viveu e superou? Então é possível. Agora, a maneira certa de fazer, você vai entender já já. Então, o primeiro ponto, a primeira questão é esta. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero me lembrar daquilo que vai me ajudar a vencer as dificuldades que eu tenho vivenciado nesses dias. Então, a primeira coisa está aqui. Outra coisa importante também, Eclesiastes 7, 8, declara, né, que é melhor o final das coisas do que o seu princípio. O que significa isso de maneira prática? Quantas coisas nós começamos e não terminamos? Ou quantas coisas nós começamos bem e terminamos mal? Então, mais importante que começar é importante sim, mas mais importante que começar é terminar. É como você termina. Não adianta começar bem e terminar mal. E é lógico que não adianta não começar, porque você não vai ter o que terminar. Mas melhor é o final das coisas do que o seu começo. As Escrituras dizem que nós não devemos desprezar os pequenos começos. É outra verdade. Mas mais importante é como nós terminamos. Então, isto é muito importante. Então, neste primeiro ponto, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, que pode me ajudar a vencer as minhas limitações e os meus fracassos, está justamente em trazer à memória boas coisas. E o que o profeta diz em seguida? Ele fala, vou parar de pensar o que eu estou pensando, né? Diante de tanta adversidade. Eu vou começar a pensar naquilo que eu já venci, nas dificuldades que eu passei e superei. Mas, de uma maneira geral, o que ele diz em seguida? Quero trazer à memória o quê? O grande amor de Deus que não tem fim, que nunca termina. Paulo, em vez de ficar preocupado com a realidade que eu estou vivendo, nós estamos vivendo dias ainda hoje de insegurança, de incerteza. Quando a gente pensa que está acabando a pandemia, ela começa de novo. Mas louvado e bendito seja Deus que tem nos preservado, nos protegido em meio a tudo isto. Mas como é que eu posso agir? Eu vou me lembrar, em primeiro lugar, que eu tenho um Deus e Pai que me ama. E esse amor não tem fim. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, 38, ele fala assim, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem demônios, né? Nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, eu preciso lembrar o quanto eu sou amado de Deus. Sou amado
de Deus. A outra coisa importante, o nosso segundo ponto. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, na versão da Bíblia Mensagem, eu gosto deste texto nessa linguagem, porque ele diz assim: agora, olhamos para dentro de nós, cada um pode olhar para dentro de si mesmo, apesar de toda a limitação, apesar dos fracassos, né? Olhar para dentro, qualquer um, e ver que qualquer um unido ao Messias, ou em Cristo, tem a oportunidade de um novo começo. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é um Deus de novos começos. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia que você abre os seus olhos, desperta, vivo, é mais uma oportunidade que Deus está te dando de viver de maneira diferente. Sabe por quê? Porque continuar fazendo as mesmas coisas e experimentar resultados diferentes é insanidade. Se eu não tenho colhido bons resultados, se eu tenho fracassado, eu preciso mudar a minha semeadura. Não adianta semear feijão querendo colher milho. Então, eu preciso mudar, mas eu preciso entender que o meu Deus é um Deus de novos recomeços, de novas oportunidades. É o seu Deus, né? É interessante que, se você for ver ao longo das Escrituras, Deus mudou o nome de muitos personagens para que eles pudessem recomeçar, né? Nós vemos Abrão, que significa pai grande, Deus mudando o seu nome para Abraão, pai de uma multidão. Nós vemos Jacó, que significa enganador, suplantador, Deus mudando o seu nome para Israel, que significa príncipe de Deus. Nós vemos Simão, que significa inconstante, intempestuoso, Deus mudando o seu nome para Pedro, que significa rocha. Nós vemos o próprio Paulo, que no princípio era Saulo, que significa o grande, Deus mudando o seu nome para Paulo, que significa o pequeno, aquele que dependia de Deus. Então, eu entendo que você já pode ter sofrido a dor do fracasso. Todos nós, em algum momento, experimentou esta dor. Mas muitas vezes porque você tentou fazer da maneira errada. Na sua força, na sua capacidade, com a sua experiência. E não é assim. Quando Paulo fala que nós podemos olhar para dentro, e qualquer um, unido com o Messias, em Cristo, pode recomeçar, é porque realmente nós podemos recomeçar. Nada mais pertinente no início de ano para que nós possamos vencer os nossos desafios, aquilo que você espera que aconteça ao longo deste ano. Então, a primeira coisa é tomar cuidado com seus pensamentos. Pensamentos negativos e ruins vão gerar emoções e sentimentos ruins, e o seu corpo vai somatizar isto em doenças. Todo pensamento gera uma emoção, um sentimento que nos leva a fazer escolhas. Boas escolhas vão nos levar a bons resultados. Escolhas ruins vão nos levar ao fracasso.
Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro. E depois disso, entender que se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é que a cada novo dia Deus está te dando a oportunidade de viver de maneira diferente, de viver melhor, de buscar o melhor para a sua vida, para a sua família, não importa. Tem uma, perdão, tem uma ilustração, uma historinha que é bastante interessante. Diz que um filho, cansado de ser disciplinado pelo seu pai, pelos constantes erros que ele cometia, acabou quase desistindo, né? Entendendo que ele não era capaz de mudar. Mas ele procura humildemente o seu professor e lhe pergunta: mestre, o que eu posso fazer para mudar? Aí diz que aquele mestre, muito sábio, pegou um copo, encheu de água até a boca e colocou na mão do menino. E disse para ele assim: você vai andar com este copo de água nas mãos por toda a escola, subir e descer escada, andar pelo pátio, pela quadra de esporte, pelos jardins e voltar para cá sem derramar uma única gota de água. Ao que aquele menino respondeu: impossível. O mestre falou: não, se você realmente quiser, você vai conseguir. E disse que o menino se levantou e foi. Subiu e desceu a escada, andou pelo pátio, pela quadra de esporte, pelo jardim e voltou sem derramar uma única gota de água. O mestre deu os parabéns, mas ao mesmo tempo fez uma pergunta para ele: você, quando andou pelo jardim, você não viu as meninas passeando por ali? Quando você andou pela quadra de esporte, você não viu seus colegas que vivem te chamando para cabular a aula, para fumar um cigarro escondido? E o menino prontamente disse: não. Então o mestre disse para ele: se você fixar os seus olhos em Jesus, nele, com a ajuda dele, você pode conseguir fazer qualquer mudança. Nós precisamos entender, aprender a lidar com os nossos fracassos, com as nossas falhas e erros. É importante, porque eu preciso reconhecer os meus fracassos, mas eles não podem ser determinantes do meu futuro. O meu fracasso de hoje não precisa determinar o meu futuro, o amanhã. Mas o que eu posso fazer então de maneira prática? Em Cristo, focando em Deus. É na força dele, não é na sua. É na capacidade dele, não é na sua. É em Cristo. É possível recomeçar. É possível novos começos, quantos forem precisos. As misericórdias do Senhor se renovam sobre você a cada manhã. Então, eu quero deixar para você esses dois desafios. Cuidado com o lixo que tem entrado na sua mente. Paulo, me lembrei agora, também em Filipenses 4:8, ele diz assim, olha que interessante, isso que eu estou falando, além de bíblico, é científico. Mas Paulo já sabia destas verdades, porque em Filipenses 4:8 ele diz assim, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Então, você quer um bom exercício para a sua mente? Encha ela com a palavra de Deus. Encha ela com as verdades de Deus. Encha ela com as promessas de Deus. Desta maneira, você vai estar tomando o escudo da fé e apagando todo o dardo inflamado do maligno. Você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse. Então,
As tentações, os dardos vão vir, mas com o escudo da fé, você vai vencer qualquer um deles. Nada de comparações, nada de ressentimento, de raiva, de ira, de ódio. Não permita nenhum pensamento e nenhum sentimento ruim, porque eles vão liberar no seu organismo, né? Eles vão liberar substâncias que são do mal, vão trazer mal, vão fazer você enfermar. Mas o oposto também é verdadeiro. Bons pensamentos, a mente cheia com a palavra e as promessas de Deus, vão gerar bons sentimentos que vão trazer bem-estar para o seu corpo e vão levar você a fazer escolhas melhores e ter atitudes melhores. Então, esse é o desafio que eu quero deixar no seu coração, neste princípio de ano. Não importa o quanto você já fracassou. O que importa é que você tem um Deus de novos começos. Começa aqui. A cada manhã, um desafio para você. Quando você acordar e olhar para aquele espelho antes de escovar os seus dentes, lavar o seu rosto, agradeça a Deus pela oportunidade de mais um dia. Viva este dia da melhor maneira possível. Um dia de cada vez. E com certeza você vai experimentar muitas vitórias em nome de Jesus. Que Deus abençoe você mais uma vez e a minha oração para que o Espírito Santo te ajude neste desafio. Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo que teu Espírito Santo ajude os meus irmãos, os meus amados, neste desafio de aprenderem a conviver, a entender os fracassos, entendendo que eles não podem ser determinantes do nosso futuro. O que nos causa dano, o que nos faz mal, não são as coisas que nos acontecem ou que nos fazem, mas como nós reagimos a elas. E nós determinamos reagir de uma maneira diferente, entendendo que tudo aquilo que Deus permite que aconteça com cada um de nós, mesmo as coisas mais difíceis, são para o nosso próprio bem. As lutas e dificuldades, o sofrimento e a dor na vida de um cristão são para forjar Cristo em nós. Então, que ele possa entender isto, que ele possa guardar a sua mente, o seu coração, que ele possa entender que cada novo dia é uma nova chance, uma oportunidade de viver uma vida melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.